Olá! Que bom ter a companhia de quem acompanha o canal Liturgia e Vida. Hoje a igreja celebra uma festa muito especial, o nascimento de Maria. É verdade. Uma data assim que marca o amanhecer da salvação, né? A gente celebra o nascimento daquela mulher escolhida para ser a mãe de Jesus. Um elo fundamental nessa história que Deus tece com a gente. Exatamente. E olha, as leituras bíblicas do dia, elas trazem umas pistas bem interessantes para a gente pensar sobre isso. E a nossa conversa hoje vai justamente por aí, né? Explorar como essas passagens da Escritura revelam o jeito surpreendente de Deus agir. Isso, e como a confiança nele pode de fato mudar a nossa perspectiva, o nosso olhar. Um ponto que chama muita atenção tanto lá em Miqueias quanto na carta de Paulo aos Romanos é essa preferência de Deus pelo que é pequeno. Pelo simples, né? Aquilo que o mundo talvez nem note. Miqueias fala de Belém. Tu, Belém de Efrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. É incrível, né? A grande promessa vindo do lugar menos esperado. Totalmente. Isso conecta direto com Maria, uma jovem simples de um povoado também sem grande destaque na época. Verdade. E aí vem Paulo, né? Falando aos romanos daquele plano de amor que Deus tem desde sempre, para quem ama ele, claro. Aquele chamado, a justificação. Isso, ele chama, justifica, glorifica. E Maria, bom, ela se encaixa perfeitamente nesse projeto divino. Preparada, chamada para uma missão única. Ela é como que o primeiro fruto dessa ação de Deus, né? Pode-se dizer que sim. O que me faz pensar, sabe? Quantas vezes a gente mesmo se sente pequeno demais? Ah, muitas vezes. Achando que não tem nada para oferecer, que a nossa vida não tem tanto valor assim. Pois é uma armadilha, né? Mas a mensagem aqui é outra, é forte. Deus não só usa o pequeno. Parece que ele escolhe a pequenez. Como palco para suas maiores obras. Exato. A nossa humildade, sabe? Quando a gente reconhece e entrega, aí se torna o espaço onde a força dele pode agir. E essa ideia de entrega, de confiança, ela ecoa muito forte no Salmo responsorial, né? Nossa, demais. Desde o seio materno sois o meu amparo. Meu coração exulta em tua salvação. É um grito de confiança total. Uma declaração de que a vida, desde o comecinho, está segura nas mãos de Deus. É isso. E essa convicção, essa certeza profunda, é a fonte de uma alegria que não depende do sucesso, das circunstâncias. Uma alegria mais profunda, né? Sim, a alegria de se saber cuidado, amparado. Maria, com certeza, viveu essa confiança de um jeito exemplar. No nosso dia a dia, que é tão cheio de correria, de preocupação, essa mensagem é um convite muito direto. Um chamado, né? Onde a gente está colocando a nossa segurança fundamental. Exato. A proposta é essa: reencontrar essa base em Deus. E deixar que a alegria dessa presença constante, sabe? Ela possa brotar na gente, mesmo no meio dos desafios, né? Principalmente ali, talvez. E o Evangelho de Mateus, ele aprofunda isso. Mostra Deus entrando na nossa história humana, com toda a complexidade que ela tem. A genealogia de Jesus, ela não esconde as figuras complicadas. Nem mesmo. Os momentos difíceis da história do povo. Não mesmo. Aquela lista de nomes que às vezes a gente passa batido, né? Verdade, parece só. Uma lista, mas ela mostra justamente isso. A salvação não acontece num mundo ideal, de fantasia. Acontece na nossa realidade concreta, com gente de verdade, com luzes e sombras. E tudo culmina no anúncio a José e naquela promessa central. Aí está o clímax. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus conosco. O nascimento de Maria é, então, essa preparação essencial para que essa promessa se cumpra. O sim dela abre a porta. Abre a porta para que Deus venha morar no meio de nós de um jeito totalmente novo, radical. Não um Deus distante, né, fiscalizando de longe, mas um Deus presente, Emanuel, caminhando junto. E o exemplo de Maria, que acolheu essa presença tão misericordiosa com fé, nos encoraja a fazer o mesmo no nosso dia a dia. Acolher Deus na nossa vida. Então, celebrar o nascimento de Maria é um convite para a gente renovar a esperança. Sim. E perceber como a gente também pode ser sinal dessa presença de Deus no mundo. Mas como?
Como a gente leva isso para a prática, para o concreto? Olha, talvez começando por aí mesmo. Valorizar as pequenas coisas. Os gestos simples. Pode ser reconhecer o valor de um serviço pequeno, de uma gentileza, como Miqueias viu grandeza em Belém, né? Ou então, cultivar ativamente a confiança em Deus, como o salmista ensina, principalmente quando as coisas ficam difíceis. Entregar as ansiedades para ele. Isso. E também, quem sabe, ser esse Emanuel para alguém. Estar presente para quem está se sentindo só, desanimado. Oferecer uma escuta, um apoio. Mostrar com a nossa atitude, né? Que Deus não abandona. No fundo, essa festa de hoje nos lembra que a nossa vida, por mais simples que pareça, é um lugar sagrado. Um lugar onde Deus deseja continuar nascendo, se revelando para o mundo. Fica então essa reflexão para a gente. De que forma a minha pequenez, hoje, pode ser um espaço para Deus manifestar a sua presença, o seu amor. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta conversa aqui no canal Liturgia e Vida. Se essa partilha foi útil para a sua caminhada, a gente convida a curtir, comentar. E a se inscrever no canal para a gente continuar essa caminhada juntos. Que a alegria e a simplicidade confiante de Maria inspirem o dia de todos nós. Fiquem em paz.